Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sábado, dia 22 de abril, trazendo palpites prognósticos de odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá aquela moral, dá o likezão, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Bora lá, time! Sabadão, rodada gigantesca, mais de 1.500 jogos. Muitos jogos, muitas oportunidades. Se você ainda não faz parte do grupo VIP, talvez esse seja o seu momento. Planos a partir de R$ 29,00. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado. Clica lá, chega junto. Tenho certeza que vai te ajudar muito e que você vai gostar. Bora lá, time! Mas antes, lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, estamos juntos sempre. 6h45 da manhã na Austrália. Austrália, campeonato bom para gols, tá? Escanteio também. Eu tenho aqui Western United versus Melbourne City, jogo para gols, tá? O time da casa, dos últimos 5 jogos, marcou mais de 1,5 gol em 4. O Melbourne City, como visitante, mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 5 de 5. No histórico, 5 jogos, 4 deles batendo mais de 1,5 gol e ambas marcam. É o que eu vou buscar para essa partida. Uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,17, pega essa odd e coloca numa dupla. Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,50. Fechado? 8h30 da manhã, Inglaterra, Premier League, Fulham versus Leeds. Eu tenho aqui o Fulham na 10ª colocação, Leeds 16ª posição. Rapidamente puxando a Race. A Race é o retrospecto das equipes. Fulham jogando em casa 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. O Leeds jogando como visitante é um time que perde bastante. Dos últimos 5 jogos, perdeu 4, venceu apenas uma partida. Tendência forte de derrotas aqui quando joga fora. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Time, eu tenho aqui com vocês uma odd de 2,30 para o Fulham e de 3,10 para o Leeds. O Leeds fora de casa perde bastante. Então a gente pode pensar aqui talvez em Fulham, empate anula, dupla hipótese para o Fulham. E quem quiser ainda proteger a operação, dá para pensar no handicap asiático, mais 1 para o Fulham e encaixa numa dupla. É um caminho. Handicap asiático mais 1 para o time da casa, você só perde essa entrada se o Leeds vencer o time da casa por 2 ou mais gols de diferença, tá legal? Acho o Fulham em casa favorito. Mercado de gols mais de 1,5 gol, também vejo como um bom cenário. Odd de 1,26, 1,28, encaixa na sua duplinha. Fechado? 10h30, Alemanha, Bundesliga, tem aqui jogo do mais contra o Bayern. Bayern eliminado da Champions League e agora vai focar tudo no campeonato alemão e tem que ficar esperto. Ele vem na primeira colocação com 59 pontos, porém o Dortmund com 57 logo atrás, tá legal? O mais vem aqui no meio de tabela, 8ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race. O mais em casa, um retrospecto interessante. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 3 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam 3 de 5. Probabilidade boa para gols. O Bayern jogando como visitante, 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias, oscilando fora de casa. Com relação ao mercado de gols é muito forte. Mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam 3 de 5. No histórico, 5 jogos, o Bayern venceu 1, 2, 3 e a gente tem aqui 2 vitórias para o mais, ou seja, historicamente um confronto equilibrado. Com relação a gols, é muito forte o confronto, mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 4 de 5. Time, vejo aqui algumas entradas possíveis em pré-live, tá legal? Primeiro, o mercado de gols, né? A gente não pode deixar de fora jogos do Bayern jamais, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, coloca numa duplinha, acho sim um cenário muito forte. Se o Bayern começar forte, e o mais também, que jogando em casa joga bem, a gente pode olhar e pensar no over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo, sempre com odd acima de 1,50, tá legal? Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem. E como agora o Bayern está fora da Champions League e vai focar tudo no campeonato alemão, eu acho que o Bayern vai fazer um bom jogo. Odd de 1,57, Bayern empate anula.
E bora, 11 da manhã, Escócia, Celtic versus Motherwell. Celtic e Rangers, os times que geralmente atropelam por lá, tá legal? Celtic em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5 com facilidade. O visitante dos últimos 5 jogos oscila. Venceu 2, empatou 1, perdeu 2. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, o que a gente tem aqui? Um Celtic extremamente favorito e mercado de gols também muito quente, tá? A odd para o Celtic vencer é uma odd baixa, de 1,10. Se quiser pegar essa odd para compor um bilhete, uma dupla, uma tripla, pode ser um caminho. Mais de 1,5 gol também vem muito quente, a odd também é bem baixa, 1,08, tá legal? O que a gente pode fazer aqui na montagem de um bilhete para melhorar essa odd? Vitória do Celtic, jogo com mais de 1,5 gol, para o Celtic na partida fazer mais do que 2 ou 3 escanteios e a sua odd vai subindo, tá legal? Ao vivo também a gente tem algumas alternativas. O Celtic geralmente começa muito forte. Se ele começar desse jeito, o que dá para fazer? Over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo, ou mesmo uma vitória do Celtic no primeiro tempo. A sua odd melhora. Handicap asiático -1 para o Celtic também pode ser uma alternativa, tá legal? Celtic bem favorito, mercado de gols aqui mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, e se o gol não sair, explore os cantos. Canto asiático, canto limite. Fechou? 11 horas na Inglaterra, Premier League, Brentford versus Aston Villa. Aston Villa sexto colocado, Brentford nona colocação. Time, achei bem interessante para a gente operar aqui em mercado de gols, tá legal? Vou mostrar por quê. O Brentford em casa, dos 5 últimos jogos, olha isso. 2-1, 1-1, 3-2, 1-1, 3-0. Mais de 1,5 gol batendo fácil, ambas marcam 4 de 5. Um bom número. Aston Villa jogando como visitante, um bom retrospecto e mercado de gols também vem forte. Mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 3 de 5. É o que eu vou tentar pegar aqui com vocês. Uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, 1,33, uma boa odd para colocar naquela duplinha, tá legal? E correndo aqui um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,80, 1,75. Com relação a quem leva a melhor, acho um confronto em pré-live bem equilibrado e as duas races, né? Os dois retrospectos com muita consistência. Então quem quiser buscar vitória para qualquer um dos lados, eu deixaria para o ao vivo. Ainda na Inglaterra, também às 11 da manhã, Liverpool versus Nottingham. Eu tenho o Liverpool na 8ª colocação e o Nottingham dentro de zona de rebaixamento, 18ª colocação. Rapidamente puxando a race, o Liverpool em casa, 5 jogos, 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Nottingham jogando como visitante tem um retrospecto muito ruim. 5 jogos, 5 derrotas. Baita tendência de derrotas. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade de gols para as duas equipes. Aqui a gente tem dois cenários. O Liverpool bem favorito. Agora, odd de 1,19, 1,17 pela campanha que o Liverpool vem fazendo, e sinceramente acho uma odd muito baixa, tá? Eu acho que pelo campeonato que o Liverpool faz, aqui, para a gente buscar algo para o Liverpool vencer, por exemplo, pelo menos uma odd de 1,50, tá? Tudo bem. O Nottingham perde pra caramba, tal, tá lá embaixo na tabela de classificação. Tecnicamente o elenco do Liverpool é superior, joga em casa, mas o campeonato do Liverpool não merece essa odd de 1,18, tá bom? Pelo menos em nossa humilde análise. Se o Liverpool efetivamente estiver melhor na partida e a gente conseguir aqui no ao vivo uma odd de 1,50, pelo menos, aí eu até posso pensar numa vitória do Liverpool, tá bom? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, vem muito forte, odd de 1,15, para melhorar um pouquinho a odd, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. E a gente pode pensar aqui, né, finalização e chute a gol para o Salah, para o Darwin Núñez, se eles estiverem em campo. Fechado? 12h45 na Inglaterra eu tenho um jogo de Copa, tá legal? Semifinal. Jogo de Copa Taça Liga, sempre muito importante verificar a escalação, principalmente das grandes equipes. Verificar se vai com o time completo, vai jogar em alta intensidade. De um lado, Manchester City, dispensa apresentações, e o Sheffield, que nessa temporada está na segunda divisão, Championship, está na segunda colocação, tá legal? Provavelmente vai subir para a primeira divisão na próxima temporada. Mas aqui, em pré-live, não tem nem o que falar, né, time?
O City vem atropelando, jogando pra caramba, é muito favorito. Aí a gente fala assim, se vier com elenco misto ou reserva, sai Haaland, entra Julián Alvarez. Olha a qualidade desse time, tá? Tô falando no ataque, no meio de campo também várias peças de alto nível de reposição, tá bom? Então aqui, o que a gente tem para trabalhar? Vitória do City, jogo para gols, as odds são baixas. Uma vitória do City pagando apenas 1,16. Para compor no bilhetinho, pode ser um caminho. Jogos do Manchester City, jogos para gols, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, coloca ali no seu bilhetinho. E o City geralmente começa muito forte. Tá no ao vivo, o City começou amassando, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Se o Haaland estiver em campo, já sabe, né? É gol do homem. Fechou? E bora! 13 horas na Itália, Lazio versus Torino. Lazio na segunda colocação, Torino 11ª posição. Lazio em casa dos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas uma partida. Baita tendência de vitórias. Torino jogando como visitante, 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate. Time, sem enrolar, a Lazio em casa vem muito bem, tem mais consistência, vem melhor na tabela de classificação, odd de 1,85, 1,91, Lazio empate anula. 13 horas na Sérvia, Crvena Zvezda, velho conhecido do canal e também do grupo VIP, versus TSC. Olha a race do Crvena jogando em casa, 5 jogos, 5 vitórias, mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Olha o histórico do confronto. Nos últimos 5 jogos, 1 empate, 1, 2, 3, 4 vitórias para o Crvena. Crvena geralmente atropela lá na Sérvia, tá legal? Jogos sempre com mais de 1,5 gol. Time, o que eu vou buscar aqui em pré-live com vocês? Crvena bem favorito, odd de 1,20. Pega essa odd, coloca num bilhetinho. Se o Crvena começar muito forte, dá para pensar na vitória do Crvena já no primeiro tempo e também o over meio gol HT. Um golzinho nos jogos do Crvena Zvezda geralmente sai ali no HT, tá bom? E como eu falei para vocês, o mais de 1,5 gol também vem quente. Odd de 1,22, pega essa odd e coloca no seu bilhetinho. Fechado? E bora! Também às 13 horas na Turquia, Uranyaspor versus Besiktas. Besiktas, 3ª colocação, Uranyaspor, vice-lanterna. Rapidamente puxando a race, Uranyaspor em casa, 5 jogos, apenas 1 vitória, 2 derrotas, 2 empates. Mercado de gols mais de 1,5 gol muito forte, 5 de 5. Besiktas jogando como visitante, apenas 1 derrota, perde pouco jogando fora. Empatou 2 e venceu as outras 2. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Time, vejo 2 alternativas aqui, tá? A odd do Besiktas jogando fora é uma odd de 1,75, 1,70. Besiktas, empate anula. Pega essa odd e monta numa dupla. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, eu também gosto. Odd de 1,19, dá para usar no bilhetinho. 13h30 na Alemanha, Bundesliga. Tenho aqui Dortmund versus Frankfurt. Dortmund, 2ª posição, brigando fortemente aqui contra o Bayern. E o Frankfurt, 7ª colocação. Rapidamente puxando a race, o Dortmund em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Ambas marcam também 4 de 5. Alta probabilidade para gols. Frankfurt jogando fora tem um retrospecto feio, 5 jogos, 4 derrotas, 1 empate, uma tendência mais forte de derrotas. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 3 de 5. Time, 2 alternativas aqui. O Dortmund em casa é favorito, vamos dar uma olhadinha na odd do Dortmund, odd de 1,62, 1,68. Dortmund, empate anula, é um caminho. Quem quiser operar aqui mercado de gols, 2 alternativas. Mais de 1,5 gol, odd de 1,17. Se quiser aumentar um pouquinho a odd, mais de 1,75 gols, mais de 2 gols asiáticos. Gols aqui acho bem interessante, alta probabilidade, tá? E para ambas equipes marcarem, correndo um pouquinho mais de risco, odd de 1,58. Dortmund favorito, mercado de gols bem bacana. E bora, 13h45, Holanda, Ereven versus Emmen. Ereven, 9ª colocação, Emmen, 16ª posição. Rapidamente puxando a race, o Ereven em casa, 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Aí você pode se perguntar, pô Marco, perde bastante. Mas a gente tem que analisar, perdeu para quem? Uma derrota para o Feyenoord, uma derrota para o Ajax.
São derrotas normais, tá? O Ajax é superior e o Feyenoord lidera a competição aqui na Holanda, tá bom? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam 4 de 5. Alta probabilidade para gols. O Emen jogando como visitante, 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Mercado de gols muito forte também. Mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 5 de 5. Time, o que eu busco aqui com vocês? Acho o Ereven favorito, odd de 1,72, 1,78, o Ereven empate anula, é um caminho. Mercado de gols muito quente, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. O mais de 1,5 gol está pagando odd de 1,31. Essa odd para colocar numa dupla é bem bacana. E correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,88, 1,82. Fechado? 14 horas, Israel, Netanya versus Tel Aviv. Netanya em casa oscila, 5 jogos, 1 empate, 2 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5, alta probabilidade para gols. Tel Aviv como visitante, 5 jogos, nenhuma derrota, 1 empate, 4 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, sem enrolar aqui, tá? Tel Aviv, mesmo fora de casa, é favorito. Vai jogar fora de casa, protege a operação, 1,71, 1,55, Tel Aviv, empate anula. No ao vivo, se estiver amassando, aí dá para pegar a vitória seca, tá bom? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, também vem muito forte, odd de 1,28. Fechado? 15h30 na Suíça, Young Boys versus Servette, jogo de primeiro contra segundo colocado. Rapidamente puxando a race, Young Boys em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, baita tendência de vitórias. Mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Servette jogando como visitante, empata pra caramba. 5 jogos, 4 empates, apenas 1 vitória. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. No histórico, 5 jogos, Young Boys levando a melhor. Venceu aqui 1, 2, 3, 4, apenas 1 vitória para o Servette. Todas as partidas com no mínimo mais de 1,5 gol. Time, 2 alternativas aqui. O Young Boys em casa é favorito, odd de 1,55. O Servette empata pra caramba, pelo menos dos 5 últimos jogos fora de casa. Então aqui, uma entrada mais conservadora, Young Boys empate anula, é um caminho. Ao vivo, o Young Boys amassando, dá para pensar na vitória seca. E sem dúvida alguma, mercado de gols também vem muito quente. Mais de 1,5 gol, odd de 1,23. Pega essa odd e monta no seu bilhetinho. 16 horas, Espanha, La Liga, Real Madrid classificado para a Champions League. Cara, que jogaço, né? Real Madrid City e do outro lado, Inter de Milão e Milan. Um baita clássico. Obviamente que eu acho que o campeão sai do lado da chave do City com o Real Madrid, tá legal? Mas que vão ser 2 baita jogos, vão. Pô, Marcos, você tá bem louco falando de Champions League com La Liga? É, time, eu tava falando do Real Madrid. Estendi um pouquinho a resenha, voltando para a Espanha, Real Madrid Celta de Vigo. Time, Real Madrid em casa, 5 jogos, 4 vitórias, apenas 1 derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Alta probabilidade para gols. Celta de Vigo jogando fora tem um retrospecto interessante, com consistência. 2 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Alta probabilidade para gols. No histórico, 5 jogos, o Real Madrid venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Todos os jogos com mais de 1,5 gol. Aqui o Real Madrid é favorito, odd de 1,36, pega essa odd, coloca numa duplinha. Se você quiser operar mercado de gols, também acho bacana. Mais de 1,5 gol, odd de 1,16. De repente dá para fazer até um bilhetinho do Real Madrid, né? Vitória do Real Madrid, jogo para mais de 1,5 gol, a odd vai ultrapassar 1,50 com tranquilidade. Fechado? 16 horas, França Ligue 1, Lens versus Mônaco, jogo de terceiro contra quarto colocado. Lens em casa, um retrospecto de muita consistência, apenas 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam 3 de 5, alta probabilidade para gols. O Mônaco, jogando como visitante, também tem uma baita consistência, 5 jogos, nenhuma derrota, 2 empates, 3 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 4 de 5. Time, sem enrolar com vocês, tá? Eu vou buscar aqui mercado de gols, até porque eu acho que o confronto é equilibrado. Mais de 1,5 gol, odd de 1,27, acho bem interessante para uma duplinha. E correndo aqui um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,72, 1,65. Fechado?
16 horas, Campeonato Brasileiro, jogão aqui em duas equipes que estão jogando muita bola. Fluminense versus Atlético Paranaense, o Furacão. Time, o que eu vou pegar aqui com vocês? O Fluminense em casa vem muito bem e mercado de gols também muito forte, mais de 1,5 gol, 4 de 5. O Atlético Paranaense, dos 5 últimos jogos, só perdeu um jogo fora, tá? Muita consistência, mercado de gols 3 de 5. No histórico, todas as partidas com no mínimo mais de 1,5 gol, ou seja, mais de 1,5 gol é tendência para o jogo. E a gente tem uma odd aqui interessante, uma odd de 1,30, 1,32 para colocar numa duplinha, pode ser sim um bom caminho. E vou falar para vocês, hein, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, Cano pelo Fluminense e Vitor Roque pelo Furacão, se eles estiverem em campo, tá legal? 16h30, Campeonato Pernambucano, final Sport versus Retrô. Primeira partida 2-1 para o Sport, agora o Sport ainda joga em casa, tá legal? Ou seja, é favorito. O time do Retro vai precisar ir para cima, tá legal? Tá perdendo o jogo. Quando vai para cima a gente já sabe, de duas uma, ou faz ou toma gols, tá legal? Então aqui eu vejo dois cenários. Vejo o Sport favorito, a gente tem uma odd de 1,72, Sport empate anula, pelo que vem jogando na temporada. E também uma final para mais de 1,5 gol, odd de 1,31. Até porque o Retrô, perdido por 1, perdido por 1.000, tá legal? Vai para cima, vai atacar, então eu acredito em gols aqui também, e o Sport geralmente fazendo gols em seus jogos, tá legal? Sport, empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. 16h30 em Portugal, Ferreira versus Porto. Porto, segundo colocado, pega o vice-lanterna. O Porto, bem próximo do Benfica, tá? Ainda sonhando com o título, apenas 4 pontinhos. Ou seja, um jogo muito importante para o Porto tentar aproximar ainda mais. Vamos dar uma olhadinha na Race. Ferreira jogando em casa, 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias, mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5, alta probabilidade para gols. O Porto como visitante, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Mesmo fora de casa é um time que vence mais. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Time aqui sem inventar, tá? O Porto é favorito, odd de 1,31 e 29. Pega essa odd, coloca na sua duplinha. Se o Porto começar muito forte, vitória do Porto já no HT, tá legal? Vitória no primeiro tempo, ou mesmo o over 1.000 gol HT, um golzinho no primeiro tempo. Mais de 1,5 gol também é cenário, odd de 1,25, pega essa odd e coloca no seu bilhetinho. Fechado? Bora lá, 18h30, Campeonato Brasileiro, São Paulo versus América Mineiro, e nós, dos Boleiros Chips, vamos estar lá assistindo aí o primeiro jogo do Dorival Júnior, técnico do Tricolor. Vamos ver se o Tricolor dá uma melhorada, né? Começou o ano aí bem mal. Time, se você quer acompanhar tudo que é de estádio, pernil, lado de fora, opinião da galera, não deixe de nos seguir no Instagram, tá legal? Vou deixar aí na tela para vocês, pum, tá aí. Chega junto que é um conteúdo bem bacana do mundo da bola, tá legal? Pela Libertadores estivemos lá no Neoquímica Arena assistindo Corinthians e Argentino Júnior. Infelizmente o Corinthians saiu com a derrota. Depois no Morumbi, Palmeiras e Cerro Porteño, uma bela vitória do Palmeiras. E sabadão a gente está lá no Morumbi novamente para acompanhar esse jogo, tá? Voltando para análise, não deixe de nos seguir no Instagram que é bem bacana. Vamos lá. São Paulo jogando em casa dos 5 últimos jogos, olha como oscilou. 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Mercado de gols. O que me chama a atenção aqui são os placares magros, né? Eu diria que o São Paulo vem numa tocada menos de 3 gols e meio, under 3,5, tá? Apenas um 5-1 aqui contra a Inter de Limeira. As demais partidas, placares magrinhos, 2-0, 0-0, 0-0, 1-0. O América Mineiro jogando como visitante também oscila, e quando eu olho o mercado de gols, o menos de 3 gols e meio bate em 5 de 5, ou seja, a gente tem uma boa probabilidade para menos de 3 gols e meio. E o histórico só reforça essa informação. 1-0, 1-0, 0-0, 1-1 e 3-0. O menos de 3 gols e meio, under 3,5, a gente pode até ter 3 gols na partida, que a gente tem o green. Não pode sair 4 ou mais gols, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha nesse menos de 3 gols e meio para o lado aqui de São Paulo e América Mineiro. Odd de 1,31, pega essa odd e coloca numa dupla, tá bom?
Time, tabela de probabilidades aqui que eu tenho mais informações que eu acho que são legais para essa partida. Eu falei de menos de 3 gols e meio, tá? A gente tem 80% de chances disso acontecer. Outro mercado que é muito legal, mercado de escanteios, cantos. O São Paulo por partida tem uma média de 11,6, é uma média alta, e o América Mineiro não fica atrás, 12,2. Ou seja, mercado de escanteios aqui bem forte, tá bom, galera? Os dois times, ó, o São Paulo fazendo 7,8 e o América Mineiro produzindo 7, né? Times que fazem escanteios, vão para cima, o gol não sai, sai o escanteio. Outro mercado que pode ser explorado aqui, mercado de cartões. 4,5 a média do Tricolor, 5,5 a média do América. Ou seja, para ambas as equipes receberem um cartão, aí você pega essa informação e coloca ali no seu bilhetinho. Então aqui a gente viu que é um cenário para menos de 3 gols e meio, as duas equipes fazem muitos escanteios, então você pode trabalhar com uma linha de cantos aí, sei lá, talvez para a partida ter mais do que 6, 7 escanteios. Para o São Paulo no jogo fazer mais do que 2 ou 3 escanteios, a mesma lógica para o América Mineiro, tá? Geralmente, diante dos estudos, isso vem acontecendo. E com relação a cartão, para ambas as equipes receberem um cartão, eu acredito que tem grandes chances de acontecer. Até porque a média do juiz é alta, uma média de 6,2 cartões por partida. Tá legal? Bora lá que eu já falei demais, toca no bilhetinho, uma triplinha montada com muito carinho para vocês. A composição da tripla de hoje é vitória do Manchester City sobre o Sheffield, jogo de Copa, mais de 1,5 gols na Alemanha, Borussia Dortmund versus Frankfurt, e para o Porto ganhar um dos tempos, ou seja, ganhar o primeiro ou o segundo tempo do Paços de Ferreira. Se isso acontecer, odd de 1,64. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Se de repente esqueceu de dar o likezão, dá o likezão, time. Ajuda muito. O conteúdo é totalmente gratuito. A gente só pede o like, o comentário e, se puder, compartilhar o vídeo com um amigo, que também nos ajuda muito. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações. Te vejo aqui amanhã, até porque amanhã é a análise do Domingão. E Domingão é mais um dia de rodada cheia. Um grande abraço. Fui!